Olá a todos que estão assistindo essa gravação. Hoje a gente veio aqui fazer mostrar o nosso projeto prático aqui de séries temporais do nosso grupo de extensão, o Panda. Eu sou o Iago, eu fui o líder dessa oferta aqui de séries temporais e eu tive dois integrantes desse grupo, que é o Stefan e o Lucas. Cada um de nós tivemos experiências diferentes, né, antes de entrar aqui no grupo de séries temporais. Eu sou de ciência da computação, o Stefan é da engenharia física, o Lucas é da estatística. Então a gente quis trazer uma estratégia multidisciplinar aqui, né, para mostrar aplicações de séries temporais. E nosso objetivo aqui hoje é principalmente mostrar o que séries temporais é bom, para quais casos elas são úteis e para quais casos algoritmos como o Arima e o Profit não são úteis e não convém a gente usar essa abordagem. Então, nosso intuito é esse hoje, espero que ele se concretize a todos os todos os espectadores, né? Tá, enfim, esse aqui é o nosso sumário, né? A gente tem a introdução, depois o nivelamento, depois a gente vai falar uma aplicação prática em meteorologia, e depois uma em finanças. E para finalizar, a gente vai ter uma conclusão geral que vai englobar todos os tópicos. Beleza? Vamos falar um pouco da introdução. Vou passar a palavra para o Stefan. Por favor, Stefan. Bom, pode passar. O nosso objetivo, assim como o Iago falou, foi de mostrar, né, o que a gente acabou fazendo de aplicação de séries temporais, como que foi durante todo esse período. A gente começou com a formação do grupo, depois veio o nivelamento, divisão de tarefas, aí a gente entrou nos assuntos, que foi a meteorologia primeiro, depois finanças, taxas de câmbio e, por fim, o desafio Kaggle. Só essa estrutura foi desse jeito, porque, assim como eu, também tivemos outros integrantes que não tinham muito conhecimento, então a gente acabou optando por fazer primeiro o nivelamento, né? Pode passar. A metodologia que a gente usou foi a de entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem e avaliação. Então, esse foi o escopo que a gente utilizou em todos os processos que a gente fez, né? Para aqueles tópicos que já foi apresentado. Pode passar. Eu vou falar disso mais a fundo mais à frente, tá? Pode passar de novo. Bom, o que é uma série temporal? Uma série temporal ela é um conjunto de observação que é ordenado ao longo do tempo. Esse intervalo de tempo ele é bem alternativo, então depende para o que você está olhando, você define o parâmetro. Então, às vezes, você está tratando de venda de carro, então não faz sentido você analisar no escopo de segundos, né? Acaba analisando diariamente, ou semanal, mensal, depende da análise que você quer fazer. A gente tem o que é mais comum quando a gente olha para essa imagem, já pensar na parte de finanças, né? Então, é uma área que tem uma aplicação muito intensa e muito prática, né? Pode passar. Bom, quais que são as componentes de uma série temporal? A gente consegue dividir tudo por 4 tópicos. Só uma coisa, a série temporal ela é um conceito muito simples, só que ao mesmo tempo ela é muito complexa. Então, a dificuldade em si ela está nesses tópicos. Primeiro, a tendência, que é ao longo prazo, o que vai ser, qual que é o movimento que essa série temporal ela vai ter, e depois as sazonalidades, que são os padrões que eles vão se repetindo. Também depende de cada tópico. Às vezes, tratando de mercado financeiro, a gente tem um imposto de renda que vai entrar agora no começo do ano. Então, é uma sazonalidade que é específica do começo do ano, certo? Aí depois a gente tem os ciclos, que são as flutuações que acontecem em intervalos irregulares. E daí, nisso aí que está a grande sacada, que quanto mais preciso for, melhor a gente consegue definir esse ciclo, melhor a gente consegue mapear ele que vai acontecer. E por fim, que são as variações que a gente não consegue assimilar e a gente trata como ruído. Então, acontece ao acaso e a gente não consegue definir o que é. Pode passar. Bom, aqui está um exemplo. Primeiro, a gente trata do dado completo. Aí, depois, como que é o sazonal, né? Então, a gente vê que tem uma repetição muito iminente ali.
E por fim é a tendência. Então você vê que tem um crescimento, depois ela baixa de novo, e daí embaixo ainda temos o ruído. Então a soma desses três últimos dá o de cima, certo? Pode passar. Aí, bom, tratando sobre o modelo Arima, é um modelo que a gente utilizou, não só ele, mas é o que é mais usado para esse contexto, que ele se trata de um modelo que, na sua tradução, ele é autorregressivo integrado de médias móveis. O que significa que, quando a gente está tratando desse modelo, o que ele faz é uma integração sobre os dados, e como que a gente está tratando em série temporal, então a gente vai trabalhar sobre médias móveis, que elas vão se alternando conforme vai rodando, né? E, bom, a definição de cada letra, né, é o AR, que significa auto-regressive, e é a relação dos valores atuais com os valores passados. Então, qual que é a dependência do histórico. Aí o I, que é a necessidade de integração, né, que a gente vai ter. Então, primeiro a gente pega, deriva ele, e daí depois essa derivação é para a gente tornar essa série estacionária. Aí ele vem e integra, para voltar ao que era antes, certo? Então a gente define ele como sendo a quantidade de integrações que a gente precisa fazer para que a série volte a ser original. É meio complexo, mas dá para pegar. E o MA, que se trata da relação dos valores atuais com os erros passados. Pode passar. Bom, como que é a modelagem do Arima, né? Assim como eu tinha comentado no começo, a gente primeiro tem que pegar esse dado da base, aí com ele em mão a gente consegue explorar e pré-processar, porque a gente não pode ter dados faltantes, a gente tem que entender qual que é a dinâmica do nosso dado, porque às vezes a gente tem que aplicar umas transformações e para conseguir chegar num modelo bem legal, né? Aí depois a gente já entra para checar a estacionalidade, que basicamente é aplicar a diferenciação para remover as tendências, né, as sazonalidades, e aí daí depois vem a identificação dos parâmetros, que são aqueles parâmetros que tem a ver com a sigla ARIMA, né? Eu já tinha trazido antes. No fim, assim, o que a gente traz é um modelo que ele faz isso automático para definir esses parâmetros, porque a gente tem muitas variáveis, né? Como eu já disse, e aí a gente já tem uma base para conseguir alterar para deixar o modelo mais preciso. Aí depois a gente vem com o treinamento do ARIMA, que basicamente é definir dentro desses dados uma parte que ela vai ser para treinar e a outra para testar. Então ele vai pegar essa tendência, depois ele testa e daí ele consegue verificar, né? Como que foi o desempenho. E a partir dessas validações e termos estatísticos, basicamente, que a gente tem esses dois principais. O Iago ele vai trazer outro mais para frente, mas esses que eu trouxe, ele é basicamente a média dos valores absolutos e o outro que é a média dos quadrados dos erros, que a gente acaba dando um peso maior para aqueles que estão mais longe, né? E é isso. Bom, como mencionado anteriormente, uma das aplicações que iremos estudar aqui será a da meteorologia. Esse tema foi escolhido justamente pela alta sazonalidade dos dados, sendo que o padrão climático é seguir uma sazonalidade, tanto que a temperatura em certas estações acaba sendo seguindo um padrão em todos os anos, e também pela relevância dessa temática nos dias atuais, em virtude das mudanças climáticas. Então, primeiramente, vamos entender o porquê estamos. O objetivo dessa análise foi o que eu já expliquei. Queremos fazer uma simples previsão com dois diferentes modelos para uma série histórica da temperatura média mensal de São Carlos. A gente escolheu a cidade de São Carlos justamente por ser a cidade onde estamos apresentando, e vai ser uma média. A gente vai analisar a temperatura média dos últimos 20 anos da temperatura mensal de São Carlos. Pode passar. Para o dataset, a gente vai utilizar o site do Instituto Nacional de Meteorologia para extrair os dados históricos desses últimos 10 anos, entre 2014 e 2024. Pode passar. Essa é uma imagem do site junto com o link. Basicamente, a gente vai em banco de dados meteorológicos e escolhe a série histórica. É um site que facilita bastante a seleção de dados, visto que ele permite a personalização dos dados que o usuário quer analisar.
e basicamente ele facilita um pouquinho o pré-processamento, visto que o que a gente quer analisar nesse caso é apenas a temperatura. Pode passar. O formato dos dados depois do pré-processamento vai ficar basicamente assim, com duas colunas, uma coluna de data e uma coluna de temperatura. Uma temperatura média para cada uma dos meses. Essa aí é a descritiva na direita, a gente tem a descritiva dos dados, que basicamente conta quantos meses temos, a média da temperatura, tipo, no geral, o padrão, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Podemos ver que a temperatura não varia tanto assim, ficando no máximo ali entre 24,8 graus e no mínimo 16,5 graus, o que é coerente com o nosso tipo climático. E vamos então analisar como que fizemos esse pré-processamento para os dados. Vou passar. Esse é o formato da série, fazendo uma simples função para analisar. A gente pode ver que a sazonalidade ela é bem presente, como mencionado anteriormente, visto que a temperatura segue um padrão de ter uma queda nos invernos, que fica no meio do ano, como vocês podem ver aqui nessas 10 quedas que temos no gráfico, e tem um pico no final, início do ano, que seria a época do verão, correto? Pode passar. Esse é o box plot de temperaturas, a gente pode ver que não varia tanto, então a variância é um pouquinho maior ali para baixo, em relação à média. Pode passar. E vamos então para o pré-processamento. Para o pré-processamento foi utilizado o software RStudio, que é basicamente um VS Code, só que mais familiarizado com a linguagem R, que é uma linguagem muito utilizada na estatística, mas também é possível rodar outras linguagens nela. Mas enfim, o arquivo original possuía dados da estação como coordenadas ou até mesmo dados de altitude. As 11 primeiras linhas são compostas por isso. Basicamente, o banco de dados veio num arquivo de texto, em uma coluna só, e os dados estavam todos misturados. Então, a gente teve que começar a filtrar, primeiramente, as linhas que eram desejadas, e depois separar as colunas no formato correto para que possamos fazer um gráfico do R2, ou seja, bidimensional, para que a gente possa tratar a evolução da temperatura ao longo do tempo. Pode passar. Segundamente, então, verificamos a presença de valores faltantes depois dessa filtragem e, podemos dizer, certa modelagem do banco de dados. A gente percebe que, sim, existem valores não numéricos, né, NA, em certos índices da nossa matriz, que a gente fez uma matriz para calcular se tem esses valores ou não, e a gente vai verificar onde eles estão, com a função ali embaixo de índices nulos. A gente consegue identificar que temos 6 meses com índices nulos, identificados pelos índices ali abaixo. Esses índices indicam que temos, como já mencionado anteriormente, 6 meses com valores faltantes, e esses valores faltantes são decorrentes, possivelmente, de falhas na estação ou perda de dados por algum motivo. São vários os motivos que podem ser perdas de dados, mas eles acabam sendo um empecilho na nossa análise. Então, pode passar. Como lidamos com essa falta de dados em certas variáveis nossas, certo? A gente pode lidar de certas maneiras. A maneira mais comum é a interpolação dos dados. A gente pega, por exemplo, valores que já tínhamos anteriormente, valores futuros, e fazer uma interpolação para substituir esses valores não faltantes pelos valores interpolados. Mas resolvemos fazer de outra forma. Pode passar. Resolvemos levar em consideração os tipos climáticos do estado de São Paulo. Foi descoberto que o tipo climático da cidade de São Carlos é o tropical de altitude com inverno seco, da classificação Köppen AW, e a solução proposta foi extrair o mesmo procedimento, só que para outra cidade com o mesmo tipo climático. Apesar de não ser a solução mais matematicamente, podemos dizer, plausível, é uma solução válida, visto que provavelmente existe uma pressuposição que uma cidade com o mesmo tipo climático de São Carlos vai apresentar comportamentos similares na questão de temperatura, visto que não estamos analisando um negócio que varia mais como a pluviosidade ou qualquer outro índice climático que depende de muitos mais fatores do que a zona climática. Então, resolvemos por escolher essa solução
e a cidade escolhida para a substituição dos dados em virtude do alcance e da facilidade dos 10 anos que tínhamos que analisar foi a cidade de Franca, que apesar de ser um pouco mais alta, é uma cidade que tem o mesmo tipo climático de São Carlos, e então os dados nos índices que estavam faltando em São Carlos foram pegos nos mesmos índices na cidade de Franca e então substituídos pelo método input, que é basicamente você imputar o dado na coluna que está faltando. Pode passar. Aqui estão as colunas sendo substituídas com os índices. Essas foram as temperaturas que encontramos na cidade de Franca. Pode-se ver que uma certa análise ali no gráfico, até mesmo com os valores numéricos para a época, é bem coerente. Então, a gente está no caminho certo, podemos assim dizer. Pode passar. Agora, aqui está a decomposição da série temporal. No canto superior esquerdo está a série temporal em si, como apresentado anteriormente. Abaixo dela está a tendência, destaque para a tendência crescente nos últimos tempos, que seriam praticamente os últimos 2 anos. Temos uma tendência de temperatura crescente, e é coerente com o que os noticiários e os estudos recentes vêm apontando, que existe um aumento na temperatura globalmente falando. Então, podemos esperar que o comportamento do dado é verídico e faz sentido com o que estamos observando. O canto superior direito apresenta a sazonalidade, que é basicamente o quanto os dados se repetem em certos momentos da série. E abaixo dele podemos ver os resíduos, que ficam ali mais ou menos numa mesma linha, então indica uma análise ali bem simples, que está tudo certo com os dados, pois elas seguem mais ou menos o mesmo padrão de resíduos. Então não tem nenhum ruído dentro dessa série. Agora a gente vai partir para a modelagem da previsão, com o Arima e o Altarima e o Profit, com o Iago. Então, nosso intuito aqui foi usar esses 2 modelos super conhecidos e depois comparar eles. E aí, qual que é melhor? Será que o Altarima ou o Profit? Vamos aqui descobrir junto. Por que a gente usou o Altarima? O Altarima ele é muito bom e prático, porque a gente não vai ter que ficar identificando todos os parâmetros na mão, manualmente, que foi aquilo que o Stefan explicou anteriormente. Então, o nosso sistema automaticamente vai ver qual que é o melhor modelo aqui. Nesse caso, a gente pode ver que o parâmetro é 4, 0 e 1. Beleza? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que esses dados querem dizer para a gente. Beleza. O que significa isso? O 4 significa a gente usando 4 termos autorregressivos, né? 0 diferenciação, e 1 termo de média móvel. Em termos mais simples, o modelo utiliza os 4 valores anteriores à série temporal e o erro da previsão anterior para prever o valor atual. E SAI e BIC são critérios de informação que penalizam a complexidade do modelo. Beleza, pessoal? Aqui a gente teve a ideia de plotar o gráfico para a gente ver, como é que a previsão está se saindo. Então, essa é a nossa previsão. Posteriormente, a gente vai comparar com o Profit. Aqui está o Profit, Vamos voltar só para vocês verem. Bem parecidos, né? Bem parecidos. Então, aqui o Profit, ele é uma biblioteca desenvolvida pelo Facebook, a atual Meta, e o objetivo dela é para casos, que você não necessariamente precisa saber programar muito bem, ter noções muito aguçadas de estatísticas. É uma biblioteca de fácil uso, para bem low code mesmo. Aqui a gente está usando o Plot Components, que é um mecanismo do próprio Profit para a gente ver a tendência. E aqui, ao invés da sazonalidade que a gente chama, aqui tem o Yearly, que dá para ver os meses do ano. Então, tem um fenômeno aqui que fica bem claro para a gente, né, que julho tem as menores temperaturas. E aqui, outubro, novembro, a gente tem temperaturas mais altas. Então, isso aqui é um padrão bem, bem fácil. E aqui também, a gente viu nos últimos 2 anos, o que o Lucas falou mesmo? Que a temperatura está subindo. Esse azul claro aqui é a margem de erro. Então, mas dá para ver que também não está subindo horrores, né? A escala aqui ela é bem pequena, entendeu? Mas está com uma tendência de crescimento. Beleza? Vamos falar um pouquinho, então, da avaliação. O que a gente teve como ideia?
a gente separou 20% do conjunto de dados para teste e o restante, 80%, para treinamento. Então, dessa forma, a gente vai fazer uma previsão e depois comparar com o período, o conjunto de teste. Então, aqui os erros, né? Vamos recapitular bem por cima o que o Stefan falou. Que a gente tem o MSE, que é o erro quadrático médio. A gente tem o erro absoluto médio. E um aqui que é o meu preferido, que é o erro percentual absoluto médio. Beleza? Então, aqui a gente foi lá, testou os dois modelos, a gente separou o conjunto de testes e as previsões, comparamos eles nessas métricas e obtivemos esses resultados. O que a gente pode ver logo de cara? Qual métrica aqui que é mais fácil de observar? Eu prefiro o MAPE, porque quanto mais baixo, significa que o erro mais baixo está. Então, o MAPE do Altairman foi 7% e o MAPE do Profit foi 5%, ou seja, o Profit aqui nesse caso foi melhor. Beleza? Então, a gente viu um caso com o MAPE baixíssimo. Ou seja, esse modelo, esses dois modelos que a gente utiliza, ele se adequa muito bem ao nosso sistema. Beleza? Mas, então, vamos extrapolar. Nosso objetivo aqui, mostrando esse dataset de finanças, é justamente extrapolar. A gente quer mostrar um absurdo para vocês, mostrar um caso em que as séries temporais não são adaptáveis, não são fáceis de modelar e fáceis de fazer previsão. Beleza? E como que a gente, como o nosso intuito é fazer esse absurdo, a gente pegou uma ação que é da Magazine Luiza, a Magalu 3, que está registrada na Bolsa de Valores, que teve uma altíssima volatilidade nos últimos anos. A gente vai mostrar daqui a pouquinho um gráfico, vocês vão ver que não é nem um pouco fácil fazer qualquer tipo de previsão para essa série temporal. E para a gente coletar os nossos dados, a gente está usando o Yahoo Finance, que todo dia vai estar atualizando ali, uma vez por dia, né, sobre os dados da Bolsa de Valores. Beleza? Vamos entender um pouquinho os dados. Que formato que tá? Aqui tá o preço, viu, pessoal? Então, a gente tem as datas, que vai ser a previsão... A previsão é feita uma vez ao dia e só nos dias que a Bolsa de Valores abre. E o do ladinho é o preço em reais mesmo, tá bom? Quando a gente printa aqui o shape, uma informação importante é que tem 2.500 registros. Beleza? Vamos dar um describe aqui, só para a gente ter uma ideia de quão absurdo é essas ações. Ó, a mínima foi 27 centavos e a máxima 256. Ou seja, praticamente 1000% a mais. Então, tipo assim, teve uma grande variação. A gente até pode ver aqui pelos quartis, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no box plot, né? Gente, olha isso aqui, ó. Muitos outliers. Muitos outliers. E uma grande concentração aqui no começo. Ou seja, essa série temporal apresentou uma distribuição de valores bem grandes, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho melhor o preço, um histograma para ver o preço. E a gente dá para ver que ó, teve uma subida gigantesca e uma descida também. Então, aqui, ó, muito azar de quem comprou o Magalu aqui na alta, porque caiu 97% do seu valor. Mas muita sorte de quem comprou o Magalu aqui na baixa, subiu mais de 1000% do seu valor, né? Depois tem que ter vendido, senão não adiantou nada. Beleza? Então, a gente fez uma averiguação para ver se tinha algum valor faltante, né? Ou nulo, e não tinha, porque esse Yahoo Finance é muito completinho. Então, como não tem, já podemos partir para o nosso próximo passo, que foi a modelagem. Aqui, como a gente tinha... Como aqui o nosso conjunto é bem arbitrário mesmo, então a gente não pensou na estratégia de dividir 80% 20%. Aqui a gente só pegou os 60 últimos registros para fazer o teste. Então, a gente vai fazer essa previsão apenas para 60 dias, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho, então, do Altairman, né? Como foi falado anteriormente, a gente utilizou ele pela praticidade. Beleza? Esse aqui é o sumário aqui do nosso Altairman. Porém, a gente tem vários problemas. Vamos começar pela heterocedasticidade. Tá bem alta, tem 37. Por que ocorre? Ocorre quando a variância dos resíduos não é constante ao longo do tempo. Ou seja, está muito alto.
A gente sabe que para séries temporais financeiras, quando tem esse dado muito alto, é aconselhável até usar algum modelo de arte, de Gantt, para analisar mais a volatilidade da nossa série, tá bom? E outro problema aqui foi a kurtose, que ele mede a presença de valores extremos nos resíduos. Aqui a gente tem uma kurtose de 17, que é absurda, geralmente ela fica na casa dos 3. Então, ou seja, tem muitos outliers, muitos eventos extremos, que vai dificultar ainda mais a nossa previsão. Beleza? Aqui a gente printou o forecast, as previsões para os 60 dias, né? Aqui a gente printou no gráfico, né? Não tá dando para ver, mas então a gente vai dar um zoomzinho aqui. A nossa previsão aqui teve uma variação muito, muito pequena do Altarima. Então vamos falar um pouquinho do Profit. O Profit, vamos ver se ele teve um desempenho melhor. Será que teve? A gente já plotou aqui o gráfico. Aparentemente está ok, porém, vamos ter que analisar um pouco melhor os componentes. Aqui a nossa tendência, igual foi falado anteriormente, só que observa que aqui de frente, lá de temperatura, que a gente tocou nessa tecla, aqui a escala é muito grande. Olha isso, é de 0 a 200. Lá estava na casa decimal. Tá bom? Então teve uma variação muito grande aqui ao decorrer dos anos. Beleza, pessoal? Aí aqui a gente printou os testes e previsões. De novo, ó, gostaria de enfatizar aqui, ó, a escala, né? Então, ó, foi erros absurdos. A nossa previsão aqui, ó, por exemplo, um valor próximo a 2, e aqui no teste é um valor próximo a 9, sabe? São valores horríveis. Então, a gente fez a avaliação aqui, usando os algoritmos que a gente já conhece, e aqui eu não printei em porcentagem, né? Mas esse aqui seria 20%. Então, o MAPE do Altarima foi cerca de 20%, enquanto o MAPE do Profit foi 35%. Ou seja, aqui, ao contrário do que aconteceu no Colab de meteorologia, de temperatura, o Profit foi pior. Por que foi pior? Vou retomar, porque a gente pegou um caso bem absurdo. Além de ser uma série financeira, que já é super difícil fazer qualquer tipo mínimo de previsão, senão todo mundo estava rico. A gente ainda pegou o caso da Magalu, que foi uma ação totalmente inesperada, que subiu muito, subiu mais de 1000% e perdeu praticamente todo o seu valor. Beleza? Então a gente vai passar aqui na conclusão. Cada um vai falar um pouquinho aqui da sua experiência nesse grupo de estudo. Aqui é um pouquinho do que eu já falei anteriormente, que por que temperatura foi melhor? Porque lá apresenta padrões sazonais, lá não tem interferência humana, entendeu, pessoal? Já o de finanças foi pior porque tem muita especulação, tem muitos fatores externos, que é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Modelos estatísticos tradicionais de séries temporais são mais adequados para fenômenos cíclicos e previsíveis, como temperatura, e apresentam desempenho limitado quando aplicados a mercados financeiros dinâmicos sujeitos a eventos exógenos imprevisíveis. Então, basicamente isso que eu acabei de falar. Gostaria de passar para o Lucas e para o Stefan, dar uma palavrinha aí de conclusão, caso eles queiram. Alguém de vocês quer fazer o... Como a gente trouxe mesmo de exemplo, as séries temporais elas são muito utilizadas para muitas coisas diferentes. Eu particularmente uso no meu trabalho para previsão de demanda, de contato, para a gente conseguir ter um time que é capaz de atender a demanda, e cada vez a gente observa os desvios que tem, a gente ajusta, né, os modelos e eles vão ficando cada vez mais precisos. Então, a série temporal, quando a gente consegue compreender esse tipo de comportamento, a gente consegue prever, né, o que vai acontecer no futuro. Mas, lógico, tratando de muita oscilação, como macroeconomia, preço de ação e essas coisas, a gente tem muita dificuldade, porque, que nem o Iago falou, se fosse fácil, todo mundo ficaria rico, né? E, bom, é isso. Lucas, quer falar alguma coisa?
Ah, claro. Sobre séries temporais, eu faço um projeto de pesquisa de iniciação científica em relação a séries temporais. Basicamente, o que a gente pode entender, o que eu entendi sobre séries temporais é que ela é muito útil para a gente entender os fenômenos que apresentam certos padrões tanto no nosso dia a dia, em fenômenos físicos que são mais fáceis de prever, de calcular, quanto em fenômenos mais antropológicos, como, por exemplo, a história de uma ação na bolsa, a variação de uma criptomoeda, ou até mesmo em outros assuntos sobre natureza, a progressão de uma doença, a sazonalidade de uma doença endêmica, por exemplo, a gripe. Enfim, é mais uma ferramenta que temos para entender melhor o mundo e fazer previsões relativamente confiáveis sobre o futuro. Além disso, as séries temporais também podem servir para fazer correlações, para tentar, com regressão, explicar quanto uma das variáveis pode afetar a outra, como, por exemplo, o clima afeta a economia, ou outros parâmetros acabam afetando, por exemplo, outra função. Basicamente, as séries temporais elas são muito importantes, estão se tornando cada vez mais importantes na dinâmica moderna, visto que é muito utilizado em machine learning. Modelos de machine learning são muito utilizados para interpretá-las. E quanto melhor são esses modelos, quanto melhor eles conseguem usar de variáveis de diferentes campos, e melhor conseguirem explicar e prever o futuro de uma série temporal, mais úteis elas podem se tornar para até mesmo conseguir mais lucro, conseguir, como disseram anteriormente, é muito difícil explicar uma série financeira, ou seja, esse assunto é um assunto muito moderno e cada vez mais estudado para conseguir prever eventos que têm certo padrão, como a gente apresentou, no clima e nas finanças. Basicamente é isso. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui e até a próxima.